Ivar, o Desossado. Um guerreiro viking entre a lenda e a história. Apesar de ser um dos vikings mais famosos, pouco se sabe efetivamente a respeito de Ivar, o Desossado. Sua origem já é um dos aspectos nebulosos, pois é envolta em lendas e apelos literários presentes em populares sagas de heroísmo e virtudes guerreiras. Os vikings não mantiveram um registro escrito de sua história. A maior parte do que sabemos vem das sagas islandesas, notavelmente o Conto dos Filhos de Ragnar. Mas outras fontes e relatos históricos de povos conquistados corroboram a existência e a atividade de Ivar, o Desossado, e seus irmãos. A principal fonte latina sobre a qual Ivar é escrito detalhadamente é a Gesta Danorum, Ações dos Dinamarqueses, escrita no início do século XIII por Saxo Grammaticus. A crônica anglo-saxônica tende a chamar os vikings de dinamarqueses, sempre que não os chama de pagãos. Portanto, é razoável concluir que os dinamarqueses eram a maioria. Segundo a tradição, o pai de Ivar era Ragnar Lothbrok, personagem consagrado em narrativas populares como guerreiro rei e desbravador que realizou façanhas notáveis, enquanto sua mãe era a mística Aslaug, que era uma velva figura mística de capacidades proféticas e mágicas, também citada como descendente de figuras presentes nas lendas. Tratar figuras históricas como heróis lendários era uma prática comum entre os nórdicos, que recorriam a este tipo de exaltação para inspirar e fortalecer um modelo de coragem, espírito de liderança e força. As sagas contam que os irmãos de Ivar o carregavam consigo aonde quer que fossem, e que ele participava plenamente de todas as suas ações. A inteligência, a astúcia e a sabedoria de Ivar eram tão elevadas que, a acreditar nos Scalds, seus irmãos relutavam em assumir qualquer desafio significativo sem sua perspicácia. Assim, à medida que os herdeiros reais do legado de Lothbrok cresciam, também crescia a aceitação e o valor de Ivar para seu povo. O apelido de Ivar também é um fato de incertezas. Era comum atribuir apelidos sugestivos aos reis e guerreiros, como forma de distinção entre indivíduos, através de referências a características pessoais como aspectos físicos ou outros apelos sugestivos. Esse procedimento era especialmente útil numa cultura bastante dependente da transmissão oral dos feitos e histórias. Afinal, o que significaria desossado? As descrições de Ivar eram variáveis, sugerindo que ele poderia ser um indivíduo grande e robusto e de habilidade na luta, mas que costumava ser transportado sobre um escudo, o que sugere que ele tinha alguma condição que afetava sua mobilidade. Especula-se que ele poderia ter uma condição conhecida como osteogênese imperfeita, manifestada em algum de seus graus de gravidade. Registros das sagas citam que sua mãe previu que ele nasceria com alguma característica restritiva, o que também suporta a interpretação de que ele tinha alguma deficiência física. Outras interpretações abordam o apelido como uma metáfora referente a uma incapacidade reprodutiva, ou até ao seu estilo de luta e movimentação no combate. Em fontes irlandesas, também constam referências a Ivar, como líder de uma força nórdica que comandou campanhas e se estabeleceu no reino através de imposições e alianças locais. No ano de 853, Ivar e Olaf, o Branco, chegaram à Irlanda com uma grande frota e um exército poderoso o suficiente para coletar tributos e reféns de outros vikings e irlandeses. Eles garantiram a lealdade dos assentamentos noruegueses, especialmente Dublin e Woodstown, no condado de Waterford. Ivar, o Desossado, estabeleceu uma dinastia que mudaria o curso da história irlandesa. Todos os líderes das bases vikings em Dublin e Waterford, no século IX e boa parte do século X, eram descendentes de Ivar, incluindo Reginald, o primeiro rei de Waterford, e York. Com sua base de poder em Dublin, Ivar desafiou a autoridade dos reis irlandeses mais poderosos. Ele também foi um dos que saquearam os túmulos pré-históricos do Vale do Boyne, Newgrange, Knowth e Douth, que tinham então 4.000 anos. A primeira vez que isso foi feito. Ivar, o Desossado, liderava uma equipe de elite de vikings contra os irlandeses. Quando recebeu a notícia de que o rei Aelle da Nortúmbria havia lançado Ragnar Lothbrok em um poço de víboras, os escaldos nos contam que Ivar exigiu discretamente os detalhes da morte de seu pai e, enquanto ouvia, seu rosto ficou vermelho, azul e pálido, alternadamente. O rei Aelle acabara de se tornar inimigo de talvez o homem mais perigoso do século IX.
e embora ainda não soubesse, essa ação condenaria seu reino e moldaria a história da Inglaterra. Pois Ivar era mais do que apenas mais um viking furioso, testando suas habilidades contra os guerreiros da Irlanda, enquanto se apoderava de seus tesouros e territórios. Ele era um gênio militar e um líder de habilidade magnífica. A Inglaterra era composta por variados reinos anglo-saxões durante o século IX, com destaque para a Nortúmbria, ao norte, Mércia, na região central, Wessex, no sudoeste, e a Anglia Oriental, no leste, que foram regiões bastante impactadas pelas incursões nórdicas através da coalização conhecida como Grande Exército Pagão, que invadiu o território inglês em 865. Este grande exército pagão era tão grande que a maioria dos primeiros cronistas nem sequer tenta contá-lo. Estava sob o comando de vários líderes, todos filhos de Ragnar. Embora Ivar rapidamente se tornasse o líder mais notável dos primeiros anos da guerra. Como um dos comandantes desta poderosa ofensiva, Ivar se destacou em ações como a captura de York, em 866, conquista que fez da região um centro estratégico para as posições dos vikings. A atuação de Ivar e seus aliados foi devastadora. O rei Aelle já estava envolvido em uma guerra civil com o rei Osbert. Finalmente, reconhecendo a crise que os assolava, os dois deixaram a rivalidade de lado e lideraram um exército unido para repelir os invasores. Aelle e Osbert encontraram os vikings amontoados em York, atrás de muralhas com brechas e pontos fracos evidentes. As forças da Nortúmbria atacaram. Os vikings recuaram para a cidade, e os ingleses os perseguiram pelas ruas estreitas. Foi lá que Ivar armou sua armadilha. Os ingleses correram para zonas de matança cuidadosamente preparadas, e toda a fuga foi bloqueada. Suas forças foram cortadas ao meio, incapazes de se ajudarem mutuamente. Os vikings de Ivar massacraram os nortumbrianos. Osbert morreu no campo de batalha, mas, segundo fontes nórdicas, Aelle foi capturada. Ivar e os filhos de Ragnar realizaram o ritual da águia de sangue no rei Aelle, arrancando seus pulmões do corpo e finalmente vingando a morte de seu pai. Este foi o fim da Nortúmbria, como um reino independente. Disse que Ivar instalou Egberto, um governante fantoche, na Nortúmbria, e então liderou os vikings até Nottingham, no reino da Mércia. Ciente dessa ameaça, o rei Burgred, o rei da Mércia, buscou ajuda do rei Ethelredo I, rei de Wessex, e de seu irmão, o futuro rei Alfredo, o Grande. Eles sitiaram Nottingham, forçando os vikings, em menor número, a recuar para York sem lutar. Em 869, os vikings retornaram a Mércia e depois a Anglia Oriental, derrotando o rei Edmundo, o Mártir, assim chamado por se recusar a renunciar à fé cristã, o que levou à sua execução. Ivar aparentemente não participou da campanha viking para tomar Wessex do rei Alfredo na década de 870, que acabou fracassando. Em vez disso, renovou sua parceria com Olavo, o Branco, e entrou no que hoje é a Escócia. Seu exército invadiu e destruiu Dumbarton, capital do reino de Strathclyde, em 870. No ano seguinte, os dois retornaram triunfantes a Dublin. Enquanto isso, o grande exército pagão, agora liderado pelo outro filho de Ragnar, Ubba, e por um rei dinamarquês chamado Guthrum, continuaria a forjar um reino viking na Grã-Bretanha sem a ajuda de seu melhor estrategista. Ivar, o Desossado, foi um guerreiro extraordinário cuja ferocidade e crueldade, por vezes, atingiam níveis psicóticos. Ele foi responsável pela morte de 3 reis, 2 por assassinato ritual, sem falar de soldados, clérigos e civis. Mas também foi um visionário e um verdadeiro líder. Antes dele, os vikings eram principalmente saqueadores que não haviam feito nada mais significativo do que saquear Paris. Ivar mudou isso, e, em poucos anos, seus vikings transformaram 3 reinos ingleses em um grande estado nórdico chamado Danelaw. Temos evidências também de que, nos raros momentos em que não estava lutando, Ivar pode ter sido um bom governante. Ele demonstrou tolerância religiosa e étnica em York e outras cidades anteriormente saxônicas que controlou. Dizem-nos que ele era generoso com seus súditos. Conforme os conjunto de registros históricos irlandeses da época, Ivar morreu em 873. A insuficiente disponibilidade de informações precisas dificulta a determinação de sua idade por ocasião da morte, mas sugere-se que ele já era um homem idoso quando morreu.